Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nilson Novaes, sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo para essa aula de Química Orgânica. Muito bem, o que nós vamos falar na aula de hoje? Bom, turma, para a aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cadeia principal e radicais orgânicos. Bom, nós vamos estudar hoje a cadeia principal e os radicais orgânicos, né? Como eu já falei, a gente vai entender o que é essa cadeia principal, entender o que são os radicais orgânicos. Vamos aprender a identificar a cadeia principal e finalizar a aula falando sobre a nomenclatura dos radicais orgânicos. Belezinha? Bom, então vamos lá. O que é a cadeia principal e o que são esses radicais orgânicos? Bom, a cadeia principal em um composto orgânico é aquela cadeia que vai apresentar o maior número, o maior segmento possível de carbonos, ok? Além disso, a cadeia principal também vai apresentar o maior número de grupos funcionais, quando eles existirem, também maior quantidade possível de insaturações e também a maior quantidade possível de ramificações. O que são essas ramificações? Essas ramificações nada mais são do que os radicais orgânicos que estarão acoplados à cadeia principal. Então, espera aí. Cadeia principal é aquele segmento que tem o maior número de carbonos. Já os radicais orgânicos são os pequenos grupos que estarão ligados a essa cadeia principal. Então, de maneira bem simplificada, nós podemos dizer que aquilo que não faz parte da cadeia principal será uma ramificação, será um radical ligado a essa cadeia principal. Ok? Então, toda vez que eu tiver esse radical, esse pequeno grupo ligado à cadeia principal, eu posso usar o termo aí também ramificação. Belezinha? Bom, nós temos aqui então um exemplo onde eu coloco para você aqui, ó, um composto orgânico que apresenta na sua cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então você verifica que esse segmento aqui, ó, é o segmento que apresenta o maior número de carbonos e também apresenta aqui, ó, a nossa insaturação. Para você que não se lembra, insaturação é a mesma coisa que ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então eu tenho aqui ligação dupla fazendo parte da minha cadeia principal. Aquilo que não faz parte da cadeia principal são os meus radicais, que eu também posso chamar de ramificação, já que esses grupos estão ligados aqui à cadeia principal. Belezinha? Então, tudo que não fizer parte da cadeia principal, eu vou chamar aí de radical de ramificação. Ok? Bom, e como é que eu faço para identificar a cadeia principal? Bom, eu preciso me lembrar que a cadeia principal precisa ter o maior número de carbonos, o maior número de grupos funcionais, o maior número de insaturações e também a maior quantidade de ramificações possíveis. Então, verifica comigo aqui esse primeiro exemplo. Eu estou deixando aqui a observação para você que o grupo funcional precisa fazer parte da cadeia principal. Isso é um fator muito importante. Então, eu tenho aqui um composto orgânico, onde eu verifico o seguinte. Eu tenho um grupo funcional aqui, que é o grupo funcional da cetona. E eu observo aqui, então, que esse carbono, obrigatoriamente, ele tem que fazer parte da minha cadeia principal. Então, eu vou tentar determinar aqui qual é o maior segmento de carbonos. Então, se eu começar aqui, ó, 1, 2, se eu for para cá, 3, 4. Eu sei que esse não vai ser o maior segmento. Então, 1, 2, 3. Se eu for para cá, 4, 5. Será que vai ser o maior? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, aqui eu tenho o maior segmento de carbonos possível. E aí, também não posso esquecer que eu já incluí aqui o meu grupo funcional. Então, o que não faz parte da cadeia principal serão os meus radicais. Então, marcando a cadeia principal e marcando os radicais, eu vou ter esse esquema aqui, ó. Então, está aqui delimitada a minha cadeia principal. E aqui, o que não faz parte da cadeia principal, eu vou chamar aí de radical de ramificação. Belezinha? Exemplo 2. Bom, aqui eu deixo para você outra observação. No caso de duas ou mais possibilidades,
A cadeia principal será aquela que apresentará o maior número de radicais, né, de ramificações, e também vai ter o maior número de insaturações possível. Então, olha esse exemplo aqui. Bom, quando eu pego essa cadeia aqui, eu vou tentar então achar o maior segmento de carbonos. Vou começar dessa ponta aqui, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Beleza. Tenho aqui então essa possibilidade. Perceba que eu fiquei aqui, ó, com uma ramificação. Tem aqui uma ramificação. E tenho aqui outra ramificação. Bom, só que se você está atento ao que nós conversamos, eu disse para você que a ligação dupla precisa ser inserida. Então, eu preciso que esses carbonos aqui da ligação dupla façam parte da minha cadeia principal. Então, eu vou recomeçar a minha análise. Então, agora eu vou partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for para cá, 7, 8. Agora, se eu descer, ó, 7, 8. Ah, dá no mesmo. Bom, só que é o seguinte. Se eu faço esse caminho aqui, ó, eu vou ter uma ramificação, duas ramificações e uma terceira ramificação aqui. Então, eu tenho 3 ramificações. Lembrando aí que a cadeia principal deve apresentar, então, o maior número de radicais, o maior número de ramificações possível. Se eu fosse reto aqui, eu teria apenas 2 ramificações. Então, meu esquema aqui, eu vou ter a minha cadeia principal aqui marcada em vermelho, e em verde aqui novamente eu tenho os meus radicais, ou seja, aquilo que não faz parte da cadeia principal será os meus radicais. Belezinha? Vamos prosseguir então. Mais um exemplo aqui. Bom, e se eu tiver uma cadeia fechada, uma cadeia que tiver parte fechada e parte aberta, a gente chama de cadeia mista. Bom, nesse caso aí, o ciclo será a cadeia principal se não houver nenhuma particularidade na parte aberta. Por exemplo, um grupo funcional. Então, olha só. Aqui eu tenho parte fechada e parte aberta. Perceba que a parte fechada apresenta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E a minha parte aberta tem aqui, ó, 2 carbonos, né? Então eu teria aqui um radical, teria aqui um outro radical com um carbono. Então nós teríamos esse esquema aqui. O meu ciclo com o maior número de carbonos vai ser então a minha cadeia principal, e o que está fora do ciclo aqui seriam os meus radicais. Belezinha? Então basta você pensar o seguinte: toda vez que eu vou analisar um composto orgânico, o maior segmento de carbonos é a minha cadeia principal. Beleza? Então o maior segmento de carbonos é a minha cadeia principal. Lembrando que uma cadeia principal, além de ter o maior número de carbonos, precisa também conter o grupo funcional, precisa ter também o maior número de insaturações, de ramificações possível, ok? Bom, então vamos prosseguir aqui. Vamos falar agora sobre a nomenclatura dessas ramificações, a nomenclatura dos radicais. Eu tenho uma regrinha geral que é muito simples de seguir, que é essa aqui, ó. Eu vou precisar utilizar um prefixo juntamente com uma terminação. Bom, esse prefixo depende do número de carbonos e a terminação sempre será il ou ila. Tanto faz usar il ou ila. Mais comum nós usarmos il. Tá? Bom, e esse prefixo? Bom, esse prefixo, como eu falei para você, depende do número de carbonos. Então, estou deixando aqui uma tabelinha para você verificar aqui comigo. Ó. E esse é o momento print na tela. Belezinha? Printa aí que você vai precisar dessa tabela daqui para o resto do ano. Então, olha só. Eu tenho aqui número de carbonos. Quando tiver apenas um carbono, eu vou usar o prefixo met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 carbonos dec, 11 undec, 12 carbonos dodec. Até o 12 aqui tá bom
de você saber. Belezinha? Então vamos ver como é que esse negócio, essa nomenclatura aí funciona. Bom, perceba que eu tenho aqui, ó, um radical orgânico que tem apenas um carbono. Perceba que aqui, ó, em vermelho é a minha valência livre, é onde ele vai se conectar, vai se ligar à cadeia principal. Então, se eu tenho apenas um carbono, o nosso radical para um carbono, lá naquela tabelinha, você que deu o print na tela aí, dá uma conferida lá, para um carbono, prefixo met com a terminação il, forma aqui o radical metil. Com dois carbonos, então agora eu tenho aqui, ó, 2 carbonos. Perceba que aqui em vermelho novamente está a minha valência livre, que é onde esse radical se conecta à cadeia principal. Então 2 carbonos, prefixo et com a terminação il, etil. Belezinha? Simples demais, né? Bom, com 3 carbonos. Então, 1, 2, 3 carbonos agora. Você que é um cara inteligente, já verificou aí que 3 carbonos o prefixo é prop, com a terminação il, propil. Belezinha? Bom, só que é o seguinte, a partir de 3 carbonos, a gente vai ter um pequeno contratempo aí. Dá uma olhadinha aqui nessa outra possibilidade. Perceba que no primeiro exemplo aqui, ó, com 3 carbonos, eu tenho a minha valência livre no carbono da ponta. E aqui, ó, no meu segundo exemplo, a minha valência livre está no carbono do meio. Para diferenciar um do outro, eu vou usar o termo iso. Então aqui, ó, esse meu radical com 3 carbonos, com a valência livre no carbono do meio, é o isopropil. Bom, iso vem de igual, e é exatamente isso. Se você observar, ó, ficou um carbono de um lado, um carbono de outro lado. Então, números iguais de carbono sendo divididos aí pela valência livre. Então, por isso, o termo iso para diferenciar aqui, isopropil. Ok? Bom, com 4 carbonos, eu tenho ainda mais possibilidades. Então, olha só. Valência livre na ponta, como você está percebendo aqui, né? Então, eu vou chamar de butil. São 4 carbonos agora, né? Você está bem vendo aqui comigo. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, para 4 carbonos, but com a terminação il, butil. Só que aí eu tenho várias possibilidades dessa valência livre aqui entre esses carbonos. Olha aqui uma outra possibilidade. Ó. Perceba que agora eu tenho um carbono aqui que é um carbono secundário. Então, quando a valência livre está aqui no carbono secundário, eu vou falar que é o S-butil. Por que S? S porque a valência livre está no carbono secundário. Então, o S aqui é de secundário. Também é comum você encontrar o termo sec-butil. É um termo mais antigo, mas ainda se usa bastante. Então, S-butil ou sec-butil. Bom, agora olha aqui. Perceba comigo que eu também tenho 4 carbonos e que a minha valência livre agora está num carbono o quê? Num carbono terciário. Se eu tenho então um carbono terciário, eu vou usar aqui, ó, o mesmo recurso que eu usei. O S aqui de secundário, agora eu vou usar o T de terciário. Também é bastante comum você encontrar aí o termo terc-butil. Tá? É um termo mais antigo, mas ainda se usa bastante. Tá? O termo mais moderno é só T-butil para indicar a valência livre no carbono terciário. Mas também você pode encontrar aí terc-butil. Tá? Em algumas literaturas mais antigas você ainda encontra o termo tércio-butil. Tá? Bom, e por fim uma última possibilidade agora. Bom, eu tenho aqui, ó, de novo a valência livre no carbono primário. Mas se você perceber aqui o seguinte, ó, vamos supor que eu tenha esse carbono aqui, ó, esse CH3 deslocado para cá. Quando eu penso nessa possibilidade, você verifica comigo aqui o seguinte, ó, é como se ficasse um carbono para cá e um carbono para cá. Então, de novo, eu estou transferindo esse carbono aqui para cá. Então, esquece que esse carbono está aqui, ó, só para você entender o esqueminha que eu vou te falar aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, CH3 e CH3. Então, de novo, um carbono para cá, um carbono para cá. Então, é como se a valência livre estivesse dividindo o composto ao meio.
Então, quando divide o composto ao meio, aí você já sabe que o termo que usa é o iso. Então, aqui seria o isobutil. Belezinha? Só fiz esse arranjo aqui para você entender de onde vem o termo iso. Ok? Então, esses radicais aqui, pessoal, eu gostaria muito que você memorizasse eles, tá? Porque são radicais bem importantes que vão aparecer bastante. Além desses radicais que eu estou pedindo para você guardar aí, eu vou te mostrar outros dois que são radicais orgânicos. Também aparece com bastante frequência aí. Aqui eu tenho um radical que tem a valência livre direto no anel benzênico. Então, quando eu tenho a minha valência livre direto aqui no anel benzênico, eu vou chamar esse radical de fenil. Quando eu tenho o anel benzênico, um carbono e a valência livre aqui nesse carbono fora do anel, aí o nome é benzil. Okay? Então guarda aí que esses radicais orgânicos que são bastante comuns de aparecerem aí em questões. Ok? Bom, agora que você então já aprendeu o que é um radical orgânico, como determinar a cadeia principal, a gente pode então testar os nossos conhecimentos através de um exercíciozinho de aprendizagem. Então olha aqui, considere a molécula orgânica a seguir. Então eu tenho aqui uma molécula orgânica. Cite o nome da função orgânica presente nessa molécula, letra A. Letra B, dê o número de carbonos presentes na cadeia principal da molécula. Letra C, dê o nome de cada uma das ramificações presentes nessa molécula. Molezinha, né? Então vamos lá. Vou analisar a molécula aqui. Eu percebo aqui que eu tenho um carbono, que já está o meu grupo funcional aqui, C-OH. Aqui eu já respondo a letra A, função aldeído. Bom, se eu tenho aqui a função orgânica aldeído, eu sei que esse carbono tem obrigatoriamente que fazer parte da minha cadeia principal. Belezinha? Então vamos lá. Outra coisa que eu observo é que eu tenho aqui carbonos que fazem dupla ligação. Você bem se lembra que a dupla ligação também tem que fazer parte da cadeia principal, certo? Então eu vou seguir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, se eu for para frente aqui, 7, 8. Se eu subir, 7, 8, 9. Então, o maior segmento de carbonos predomina na cadeia principal. Bom, então aqui marcado em vermelho eu tenho a minha cadeia principal. Bom, perceba que o que está fora da cadeia principal são os meus radicais. Bom, eu vou trocar a cor da caneta agora para a gente poder analisar os radicais. Perceba aqui, o primeiro radical que eu tenho, dois carbonos, prefixo et com a terminação il, radical etil. Já estou respondendo aqui já a letra C. Perceba que eu tenho aqui agora 1, 2, 3 carbonos e a valência livre está aqui no carbono do meio. Então, se tenho 3 carbonos, prop, valência livre no carbono do meio, então aqui eu só posso ter o isopropil. E, para finalizar, eu tenho aqui radical com um carbono. Então, aqui eu tenho radical metil. E outro radical com um carbono, mesmo radical, também outro radical metil. Então, respondendo aí a letra C, eu tenho radical etil, radical isopropil e dois radicais iguais, que são os radicais metil. Bom, na letra B, foi perguntado para nós aí a quantidade, o número de carbonos da cadeia principal. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos na nossa cadeia principal. E aí, eu respondi todo o meu exercício. Belezinha, pessoal? Vamos fazer outro para a gente exercitar mais? Então, vamos lá. Reescreva a molécula a seguir, substituindo os nomes dos radicais orgânicos pelas respectivas estruturas. Então, vamos lá. Perceba que eu tenho aqui um radical metil. Então, met eu sei que é um carbono. Prop, eu sei que são 3 carbonos. E aqui o radical fenil, que é aquele radical aromático, onde eu sei que a valência livre está direto lá no anel benzênico.
Então, ficou fácil agora. É só reescrever aqui a minha estrutura de maneira que match um carbono. Então, já vou colocar aqui um carbono. Aí segue CH, segue C-O. E aí eu tenho aqui o propil, são 3 carbonos. E para baixo aqui eu tenho o fenil, que é o anel benzênico ligado direto aqui à minha cadeia. Pronto. Então basta agora completar com hidrogênio. Então aqui fica H3C, aqui CH2, CH2, CH3. Então, para destacar aqui os meus radicais, perceba então que eu tenho aqui, ó, radical metil com apenas um carbono, radical fenil, que é o radical aromático, e aqui com 3 carbonos eu tenho o meu radical, propil, se conectando aqui à cadeia principal por um carbono da ponta. Belezinha? Bom, então pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós falamos na aula de hoje sobre a cadeia principal, que é aquela que apresenta o maior número de carbonos, e também falamos sobre os radicais. Aquilo que não faz parte da cadeia principal, né, os pequenos grupos que não fazem parte da cadeia principal, mas que estão ali ligados à cadeia principal, são chamados de radicais, ou também posso usar o termo ramificação. Belezinha? Bom, então aprendemos também o nome dessas ramificações e espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Caso você encontre alguma dúvida aí, peço por gentileza que você entre em contato comigo, deixe algum comentário aqui, mande um e-mail ou entre em contato comigo pelos canais oficiais. Belezinha? Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!